todos, bom dia. Começando o dia aqui, eu decidi gravar mais uma parte de A Grande Síntese de Pietro Baldi, o filósofo espiritualista italiano. Eu sempre vou dizer isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui de forma espontânea. Não tenho conhecimento aprofundado. Eu estou usando aquele lema de que a gente, ao tentar explicar as coisas, é a melhor forma que a gente tem para aprender, porque isso impulsiona a pesquisar e vai surgindo questionamentos, enfim, a sua consciência vai se dilatando, vai ampliando e você vai acabando aprendendo um pouco mais. Então eu digo que existem pessoas que têm conhecimento aprofundado dessa obra. Como eu disse, eu já li A Grande Síntese, mas foi num tempo de imaturidade. Logo eu aprendi muito pouco. E a forma que eu estou fazendo aqui, eu estou lendo novamente, e à medida que eu vou avançando em algumas coisas que eu acho interessante, eu estou compartilhando com vocês. E sempre vai existir pessoas que têm conhecimento, que realmente têm um conhecimento básico e aprofundado da obra e do pensamento de Pietro Baldi. E essas pessoas podem e devem estar à vontade aqui para comentar, para me corrigir alguma coisa, até para que fique um conceito mais aproximado da visão, dessa visão holística de Pietro Baldi, desse sentido do todo, né? Como que ele se manifesta no mundo material. Então vou falar um pouquinho para vocês, dentro das minhas limitações, sobre a lei, que é do capítulo 8, ou seja, eu estou retornando alguns pontos que são interessantes e tentar explanar um pouquinho aqui com vocês. Então no capítulo 8, Pietro Baldi começa falando assim: a lei. Eis a ideia central do universo, o sopro divino que o anima, governa e movimenta, tal como vossa alma pequena, centelha dessa grande luz, governa o vosso corpo, o universo de matéria estelar, que vedes é como a casca, a manifestação externa, o corpo daquele princípio que reside no âmago, no centro. Nessa parte aqui, Pietro Baldi, ele coloca que nós estamos na periferia do grande universo, no sentido de uma separação de dois universos, o universo do absoluto, o verdadeiro universo, que a gente pode classificar como todo, né, no sentido de preencher tudo, ser uma imanência eterna. E existe esse mundo do relativo, onde a lei de Deus, onde esse princípio único, ele continua se manifestando em meio a um mundo em que nós observamos muito a força do caos, essa força da dualidade entre o bem e o mal, entre a sombra e a luz, entre o ódio e o amor, entre tantas outras forças que representam a dualidade. Na verdade, Pietro Baldi coloca, através de sua voz, que é a manifestação divina,
que estabeleceu esse diálogo de consciência, de uma ampliação da consciência de Pietro Baldi, que levou ele a escrever a Grande Síntese e suas outras 23 obras. A Grande Síntese é um resumo de todo o pensamento, de toda essa dualidade, de todas as forças, de todo o conhecimento, não só o conhecimento material humano, mas o conhecimento espiritual, que é a lei. A Grande Síntese é a manifestação de tudo, do conhecimento materialista e do conhecimento espiritualista, que Pietro Baldi vai mostrar que tudo se une na lei, aquele vai chamar de monismo. Tudo é uma coisa só, tudo vibra num único sentido. Mesmo onde nós estamos percebendo o caos, nós estamos percebendo a desordem, as guerras e ao mesmo tempo as manifestações de amor, de altruísmo, de querer evoluir espiritualmente. Tudo é a manifestação da lei. Então o dualismo é colocado como a própria manifestação da lei, no sentido menor. O dualismo busca o equilíbrio das forças. É porque não é uma coisa que eu vou colocar aqui, mas houve uma curvatura no espaço-tempo, nesse mundo do todo. E é onde que vai surgir a matéria, é onde que vai surgir o cosmos material. Foi uma curvatura, uma queda, e surge o mundo da matéria, e surge a dualidade, que é uma manifestação da própria lei, que se vê invertida através do caos. E existe essa força da lei que busca reconstruir tudo, que busca trazer o equilíbrio. Essa força, ela é maior que todo o negativismo que possa se manifestar na matéria. Essa força, ela pode ser chamada de evolução. Não só evolução no sentido material, das formas biológicas evoluírem para outras formas. Desde os primórdios lá dos primeiros seres, né, as primeiras unidades que depois foram se agrupando em células e dando forma a seres que saíram da água, que depois começaram uma evolução na terra, no ar. É o mesmo princípio, é a lei. É a lei de Deus. É a lei se manifestando no instinto que leva a um despertar na consciência, que seria uma ampliação desse instinto, desse impulso de evolução. Entendem? Isso é a lei. É a manifestação da lei de Deus no mundo material. Nas obras de Kardec, que levou a essa dualidade também, né, a esse racha, Kardec fala nas suas obras, né, a espiritualidade dita a Kardec, Allan Kardec, que nós nascemos simples e ignorantes. Aí alguns espíritas pegam apenas essa parte, né? Mas esquecem que o conhecimento
ele não para. O conhecimento ele avança, que é a lei de Deus, à medida que a consciência vai se ampliando. Então existe um mundo anterior a esse mundo material. Não é um mundo de matéria. Platão se aproximou de uma descrição desse mundo, ainda que fosse uma descrição limitada, que ele chamou de o mundo das ideias, que aqui é chamado de o todo, de o sistema. Pietro Baldi classifica esse mundo como chamado de sistema. Eu não vou entrar nessas questões aqui, mas se existe o sistema, existe o antissistema. Nós estamos no antissistema. É o cosmos, é o que surgiu do que a ciência nomeou de Big Bang, onde começou todo o processo novamente de evolução. Então, no Livro dos Espíritos fala que nós nascemos simples e ignorantes. E essa lei que eu estou falando aqui, que é a lei que Pietro Baldi fala, que é a lei que está no Livro dos Espíritos, que é a lei que está nos Evangelhos, ela se manifestou. É a forma com que Deus se manifestou nesse segundo momento, que eu posso chamar aqui de segundo momento da criação, que é a criação invertida da ordem, através do caos. Mas que a lei, ela se faz presente, ela busca equilibrar as forças dessa dualidade. Então, como eu disse, no Livro dos Espíritos fala-se, a espiritualidade falou para Kardec, que nós nascemos, Deus nos criou simples e ignorantes. Está correto. Simples no sentido de que a consciência, as consciências que estavam nesse todo, nesse mundo absoluto, que não é o mundo do relativo, essas consciências estavam abertas. Elas manifestavam a plena evolução, circulando o grande sol, que é a consciência maior, que está no centro. Deus, a consciência maior. Então, houve um fechamento de parte dessas consciências. É como se nós esquecêssemos tudo. Aí é o segundo momento da criação, onde no Livro dos Espíritos fala que nascemos simples e ignorantes. Ou seja, a consciência havia se fechado. Onde começa esse momento? Quando surgem as partículas, em que lá no Livro dos Espíritos fala-se que a evolução ela começa do átomo ao arcanjo, ou seja, de se rastejar na matéria através de todo o processo de evolução das formas até a fase angelical, alfa, beta, gama, o primeiro momento. O segundo momento, gama, beta, alfa. Alfa, a fase angelical. Quando a gente fala anjo, é um sentido figurado de uma ideia que as religiões nos trazem, né, de seres alados. Mas isso é uma representação figurativa. Na verdade, a única coisa que nós somos, que a gente pode nos descrever, seria como consciências.
como pensamento, aquilo que não tem forma, que pensa, que se manifesta. É isso que a gente tem que entender, a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança com Deus. Como eu disse no outro vídeo, Deus não tem barba, Deus não tem uma manifestação humana. Deus não está sentado em uma cadeira. Isso tudo são formas da gente compreender Deus através dos tempos. Porque nós estamos no mundo relativo, então nós necessitamos de formas para definir as coisas. As mesmas formas que definiram a evolução, que começou lá nas partículas, que começaram a se agrupar naquele momento em que Deus disse: e faça-se a luz. E as partículas começaram a surgir. Surge o movimento, a vibração no campo quântico. E começou esse segundo momento, em que elas começaram a se agrupar, em que surgem os átomos. E por um determinismo dessa lei, essa lei aqui, a lei de Deus, a evolução começou novamente. A evolução no campo da matéria. A evolução nesse mundo do caos, em que as formas começaram a se agrupar, a surgir os planetas, as galáxias, a expansão do universo. Nada se tornou estático, tudo se transforma. É a lei se manifestando, tanto no sentido materialista, quanto no sentido transcendente. É em princípios como o princípio da ação e reação. Forças que impulsionam a evolução, que nos levará um dia a despertar o princípio maior da lei, que é o amor. Ainda estamos regidos por essas duas forças, né? A força angelical, que é a manifestação plena de Deus, e a força dos instintos, que nos faz manifestar ódio, rancor, praticar a violência. São duas forças antagônicas que se manifestam em nós. Então, esse princípio inteligente que se fala lá em Kardec é o começo do que a gente vai chamar de consciência. Então, para quem já leu o Livro dos Espíritos, lá fala o que Pietro Baldi descreve também em A Grande Síntese e nas suas outras obras. O princípio inteligente, ele vai se manifestar nas formas. Formas que eu estou falando nos seres da natureza. E quando ele chega nessa fase do hominídeo, lá das cavernas, que vai evoluindo desde aquele homem de pelo, aquele homem totalmente selvagem, caçador. Ali a consciência já está se manifestando. Já não podemos chamar de princípio inteligente. Princípio vem de início, né? Início da inteligência. Aqui a inteligência já está se manifestando. E ela começa a transformar a própria natureza. Ela começa a pensar. Ela começa a escrever filosofias no mundo grego. Ela começa a ser mais sutil nas suas visões de Deus, nas suas visões de mundo, de sociedade. Os princípios da lei vão sendo manifestados
através da reagrupação, da união das formas, né, dos pensamentos, no sentido de coletividade. Isso vai ampliando, a gente vai criando cidades, criando países. É o princípio de reagrupação da lei, dessa lei de Deus. O sentido da lei é de que formemos uma humanidade, uma coletividade única, como um grupo de... Vou usar uma manifestação da lei no sentido inferior aqui. Como no sentido da manifestação da lei em formigas. Essa lei ela faz com que as formigas, né, elas sigam um princípio de agrupação. E essa manifestação de uma forma mais plena, através da consciência que já despertou naquela forma que a gente chama de ser humano, ela vai continuar impulsionando ao sentido de vencer os obstáculos das guerras, desse dualismo, e se reagrupar naquilo que a gente vai chamar de humanidade, para depois se reagrupar num sentido maior, já indo para as fronteiras de sentimentos de angelitude, de vencer realmente os instintos primitivos. Entendem o que eu estou falando? Coisas que hoje às vezes a gente chama de utopia, mas a própria dualidade, ela é a manifestação da lei, porque precisamos passar por experiências, essa força, esse impulso de transformação. O próprio princípio destruidor, que também é falado lá no Livro dos Espíritos, que Pietro Baldi também fala, ele é um agente da lei. Ele não deixa que as coisas continuem sempre como são, que não se tenha essa imagem de que é estático, essas coisas são estáticas. O princípio destruidor, ele age para que aconteça a reconstrução, sempre no sentido de superação dessa dualidade, de transformação, de vir a ser. O vir a ser é a lei, é o transformismo. Por isso que a gente pode ter uma ideia de que o mundo do relativo, que é o cosmos, ele é uma grande ilusão, porque as formas não se sustentam. Tudo está em constante transformação. O próprio universo que se expande através da lei, ele vai se tornando mais sutil. Ele vai chegar a um ponto de estagnação, como a ciência fala. O que é a ciência no mundo da matéria, senão a manifestação da lei? O impulso que leva o ser humano a buscar cada vez mais o conhecimento. Só que esse conhecimento aqui, ele é relativo. Vejam isso aqui. Vossa ciência que observa e experimenta permanece na superfície. E procura encontrar esse princípio, ou seja, a causa, através de suas manifestações, ou seja, os efeitos. A ciência estuda os efeitos, ela não estuda a causa, ela procura a causa. As poucas verdades particulares que aprendeu são apenas farrapos mal remendados da grande lei. Entenderam tudo que eu falei aqui? São fragmentos. Quando surge o cosmos, que há essa inversão de ordem do absoluto, o conhecimento se fragmentou. Então a ciência,
ela tenta reconstruir. Quando eu falo ciência, eu estou falando nós, a nossa consciência, presa no átomo, no campo do relativo, não do absoluto mais, que foi o mundo original, de onde nós surgimos. Então, o nosso ego, ele tenta reconstruir esse universo. E surgem as várias linhas de conhecimento, mas que jamais chegam a esse absoluto que é a lei. As poucas verdades particulares que aprendeu são apenas farrapos mal remendados da grande lei. A ciência observa, supõe um princípio secundário, daí deduz uma hipótese, trabalha sobre ela, esperando a confirmação da experiência. E daí conclui uma teoria. Veja o exemplo do estudo das partículas através do acelerador de partículas. Eles vão fazendo as experiências, vão criando teorias. Fazem experiências, criam teorias. Fazem experiências, criam teorias. É uma eterna busca, porque nós estamos no campo do relativo. O que Pietro Baldi vai sugerir? Ciência espiritualize. Ciência não busca as coisas apenas pela razão, pelo racional. Ciência avance na inspiração. Ciência avance na intuição. A intuição é o elo que liga o relativo ao todo. A grande síntese, ela nasceu da inspiração. Penso, logo existo. Você pode fazer uma coisa 99 vezes, mas uma única vez de inspiração, eureka, você chega a uma conclusão. Entendem o que é inspiração? A grande voz é a inspiração de Pietro Baldi. Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele também teve a sua voz, né? Que ele tinha sua voz. É a inspiração. É onde a lei se manifesta. A lei também é sabedoria no mundo do relativo. Nesse mundo em que relativizamos tudo, um grande equívoco, relativizamos o amor, relativizamos as relações, relativizamos o conhecimento, uma radicalização, um equívoco. Um produto do ego, dessa má interpretação. Entendem? Aqui na frente eu falo assim: minha ciência não é como a vossa ciência agnóstica e potente para concluir, nem é ciência de um dia. Olha isso aqui, a profundidade. Nem é ciência de um dia. Porque no campo do relativo, o que a gente sabe hoje, amanhã já não serve. O que a ciência descobre hoje, amanhã ela está revendo. É o mundo do relativo. Não estou aqui criticando a ciência no sentido dela buscar as coisas, porque ela busca as coisas porque a lei age na ciência. Se o princípio destruidor
agindo com a lei de causa e efeito, que é a lei também, a lei maior que a lei de Deus. Às vezes acontece uma pandemia, que é o princípio destruidor, ele impulsiona o conhecimento a buscar a solução desse problema. Aí a ciência trabalha nas vacinas, que seria um princípio reconstrutor. Observem aqui as duas forças agindo, sempre no sentido de evolução, no sentido de superação. Entenderam? Aí vou passar para essa parte aqui para fechar. Isso aqui é uma parte meio complexa. Eu não sei se eu vou me atrever, mas vamos lá. Aqui vai falar dos 3 aspectos da criação, da Trindade. Aqui a gente vai entrar no mundo original também, no mundo do relativo. Ele fala assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É necessário esclarecer este conceito. Chegou o momento de retornar à ideia de que partimos 3 aspectos do universo para aprofundá-la. A esses 3 aspectos correspondem 3 modos de ser do universo. Então a grande voz, ela vai mostrar essa manifestação trina no universo. A esses 3 aspectos correspondem 3 modos de ser do universo. A estrutura ou forma, o movimento ou vir a ser, o princípio ou lei, podem também denominar-se matéria, energia, espírito. Aqui, quando se fala matéria, energia e espírito, são as 3 manifestações do ser de Deus. Matéria aqui seria a fase gama, o começo do universo material. A energia seria as partículas, o movimento, o espírito, a consciência aprisionada no átomo. Gama, beta, alfa. Aí seguindo ele fala assim, né? Pode também denominar-se matéria, energia e espírito. Ou também movendo-se em sentido inverso. Pensamento, vontade, ação. Aqui são momentos da manifestação da consciência nesse vir a ser. Aí ele fala assim, do primeiro modo de ser, que é o espírito, o pensamento, o princípio e a lei, essa parte que ele está falando do universo original. Desse todo que não é o relativo, de onde tudo surge, dessa substância divina que é Deus. Então o espírito seria a consciência plena, Deus em absoluto. Aqui a gente está falando onde não há tempo e nem espaço.
É complicado falar sobre isso para nós que estamos no mundo relativo. Então, do pensamento, do espírito, surge pensamento. Vamos entender que pensamento como Deus criando de si. Deus fazendo as consciências menores. Deus no ato de amor, criando os seres, criando pensamentos menores, mas pensamentos grandes também, menores no sentido em relação a Deus, que a gente vai chamar aqui de consciências. Isso aqui nós estamos falando do mundo do absoluto, onde não existem as formas estão no mundo do cosmos, da matéria. Esse é o segundo momento. No terceiro momento é o princípio ou lei. Ou seja, não há causa aqui. Não é como o mundo material que nasce do caos, da desordem, ainda que haja o princípio e a lei, para corrigir tudo, manter o equilíbrio. Aqui há o equilíbrio, aqui não há o caos. Aqui há Deus manifestando em três formas: em espírito puro, na grande consciência, em pensamento, Deus criando de si as consciências. E num terceiro momento, o movimento, o vir a ser. É o princípio ou lei. Desculpem, no terceiro momento, o princípio ou lei. São as três manifestações de Deus. Quando a gente fala pensamento, que é o segundo momento aqui, nós estamos falando que Deus dá a liberdade a essa criação sua, ao que Ele tirou de si. E Deus dá consciência. Deus dá livre arbítrio. Então, como foi uma manifestação de amor, Deus deu a liberdade. Não existe amor se não houver liberdade, se não existir liberdade. Então, Deus não criou seres que fossem seus escravos. Deus deu a liberdade, deu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele já se manifesta no mundo do todo e não no mundo do relativo. E Deus mostrou a esse mundo do absoluto a lei. Esse mundo só pode funcionar na lei. Se existe o livre-arbítrio no mundo do todo, existe a lei a ser cumprida. Porque se não houvesse a lei, existiria o caos. Entendem? Deus se criou em consciências menores. Deus continuou sendo o espírito, o pensamento. E essas consciências menores ganharam autonomia. Só que a lei esteve sempre presente, está sempre presente. É por isso que o mundo do todo, ele jamais será destruído. Ele é absoluto, ele é pleno. Aí seguindo, aí ele fala assim, do primeiro modo de ser, que é espírito, pensamento, princípio, lei, deriva o segundo, que é energia, vontade, movimento, vir a ser. Ou seja, aqui a gente está falando desse segundo momento, da criação, em que vai surgir um terceiro, que é a matéria, o cosmos.
o Big Bang, a ação. Esse pensamento ele vai começar a formar as coisas. Aqui ele está aprisionado nas partículas, nos átomos. E começa o movimento. A natureza começa a se criar. É a própria manifestação de Deus novamente. Dentro desse mundo do relativo, dentro desse mundo material, dentro desse mundo que surge também a manifestação de Deus através do espiritualismo. E começa novamente esse princípio de adoração que eu falei lá no outro vídeo, em que a gente vai chamar aqui de princípio inteligente. Aí vai começar o caminho da evolução novamente, esse retorno ao alfa, essas fases de gama, beta, alfa, em que nós estamos na fase beta, energia e matéria se relacionando, até tudo que se torna novamente energia. Seria o fim do universo material. Entraríamos na fase alfa, a fase do espírito, o mundo do todo novamente. Para fechar isso aqui, ele fala assim, esses três modos de ser estão coligados por relações de derivação recíproca. Ou seja, as três fases, elas estão interligadas no mundo do espírito, do absoluto e no mundo do relativo. As três fases estão interligadas. Para tornar mais simples a exposição, reduziremos esse conceito a símbolos. Então ele teve que usar símbolos, por isso que ele fala de alfa, beta, gama. A ideia pura, o primeiro modo de ser do universo, a que chamaremos espírito, pensamento, lei, e que representaremos com a letra alfa. Condensa-se, materializa-se, revestindo-se com a forma de vontade, concentrando-se em energia, exteriorizando-se no movimento. Segundo modo de ser, que representaremos com a letra beta. Num terceiro tempo, passamos, em virtude de mais profunda materialização, a condensação ou exteriorização ao modo de ser que denominamos matéria, ação, forma. Isso é, o mundo de vossa realidade exterior. Aqui representaremos com a letra gama. Entender o processo da Trindade, desse vir a ser, desses três momentos de Deus, tanto no mundo do absoluto, quanto no mundo do relativo. Essa transformação. O universo resulta constituído por uma grande onda de alfa, o espírito puro, pensamento, a lei que é Deus. Caminha para um vir a ser contínuo, que é movimento feito de energia e vontade, beta, para atingir seu último termo, gama, a matéria, a forma, dando ao sinal o sentido de vai para. Poderíamos dizer alfa, que vai para beta, que vai para gama. Aqui está a criação do universo. Perceber a profundidade? Aqui você pode colocar um elo com a ciência que tenta bater na partícula elementar da criação do universo material. Só que, como nós estamos no mundo do relativo e não do absoluto,
Como eu disse a vocês aqui através das explicações de Pietro Baldi em sua voz, o conhecimento se fragmentou. Vão a uma praia e tentem unir todas as areias que estão lá. Tentem unir. O conhecimento se fragmentou. É como um jarro que cai ao chão em bilhões de pedacinhos. Esse é o mundo da desordem, do caos. Só que esse mundo ele está sendo reconstruído. É por isso que ocorre esse vir a ser, né? Esse transformismo. É por isso que esse mundo ele é uma ilusão. É o que os indianos chamavam de Maya. Ele é uma manifestação do todo, mas de forma invertida. A única verdade que existe nesse mundo é a consciência, é ela que cria, é ela que transforma, através das formas. Através das formas. Desde o princípio inteligente, que vai se tornar consciência no mundo da Terra, no ser humano. Esse princípio inteligente, ele começou o seu processo através de outras formas de vida. Então, quando ele chega no ser humano, desde as cavernas, com os primatas, os primeiros seres humanos, os hominídeos, ele começa a desenvolver uma inteligência. Aí a gente começa a falar, não um princípio inteligente, mas consciência. Uma consciência relativa ainda. Uma consciência que vai seguir princípios da lei. Uma consciência que vai se agrupar. Uma consciência que vai dar forma às coisas, vai criar cidades, sociedades, formas mais complexas. Cada vez mais formas mais complexas. Até formar países, verdadeiras organizações de agrupamento. É a lei. O princípio da lei é unir tudo e não deixar que as coisas fiquem separadas nessa dualidade. Esse é o monismo apresentado na obra Grande Síntese. É a união de tudo. Ciência materialista que nega a Deus, que nega o princípio das coisas que é Deus, ao espiritualismo, que busca mostrar a ciência esse elo de ligação entre matéria e espírito. É a lei agindo. Eu acho que eu vou parar por aqui. Deu para ter uma noção, né? Só falando para vocês que o sentido de evolução, igual eu falei, ele é um sentido de algo que está na periferia, que é sempre atraído para o centro. O centro é Deus. A gente sempre vai sentir essa força de atração. Por mais que haja negação, mas o princípio de atração, que é Deus, ele sempre vai nos atrair. É a força maior, é o princípio da evolução, não só no sentido material, das formas biológicas, mas do espírito, que é a consciência, que é a única coisa que existe verdadeiramente nesse mundo da ilusão, que é o mundo do transformismo, que nada se sustenta. Vida e morte estão presentes. Porque tudo tem que ser transformado, tudo tem que voltar novamente à ordem, à perfeição. A matéria, ela está com o tempo contado. O próprio tempo está com o tempo contado. E através de tudo se dilui novamente, tudo volta à forma original desse mundo invertido,
entendem. Terminei por aqui, obrigado a quem acompanhou. Eu achei importante passar essa parte aqui. Isso aqui é complexo, viu? Estudar essa trindade. Mas comprem a grande síntese. Como eu disse, eu não estou lendo o livro aqui todo assim, fazendo os vídeos não. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, à medida que eu estou avançando, eu estou me propondo o desafio de explicar alguma coisa. Eu não li o livro todo aqui novamente como eu li no passado, não. Nem o que eu li lá no passado está presente aqui na minha mente de uma forma clara. Visto quando eu li, eu não tinha a maturidade que eu tenho agora para entender o mínimo aqui. E eu sei que tem pessoas que têm muito conhecimento sobre Pietro Baldi. E se quiser ajudar aqui, né, a deixar comentários que possam esclarecer as dúvidas das pessoas, estejam à vontade. É claro que eu estou fazendo alguma pesquisinha aqui rápida, né, tentando entender algumas coisas, porque é complexo. Nós estamos falando do absoluto, né, da lei de Deus, não desse mundo relativo. Grande abraço a todos e obrigado a quem acompanhou até aqui. Tchau, tchau.